Oi, boa noite, Daniela. Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Sim, sim. Boa noite, professor. Ah, beleza. Por enquanto, só você que está aí, tá? Ninguém mais entrou. Mas aí eu vou. Foi bem na AD? Foi tranquilo? Foi mais ou menos, mas não saiu o resultado ainda, né? Ah, não saiu o resultado ainda não? Não, nunca sei se saiu o resultado ou não, porque eles não falam, né? Quando que sai, né? Então, mas tá tranquilo, né? Tem que tirar um notão na segunda prova? Como é que tá? Não, não, não. Tá tranquilo. É isso aí. Graças a Deus. Tranquilo. Então vamos lá, Daniela, vamos lá que eu vou mostrar para você a aula de hoje, tá? Espelhar aqui para você. E aí, não sei se você deu uma olhada lá na plataforma, tá? Mas nessa semana agora, né? Semana 14, que é exponencial logaritmo, né? Vou explicar para você alguns macetes sobre isso. E além dele explicou aqui algumas coisas, né? Eu gosto até de dar uma olhada aqui, tá? Ele mandou um material didático, tá? E mandou uns exercícios já de AP2, tá bom? Então, aqui já tem tipo uma revisão da aula 10 e 11, né? Então, que seria essa avaliação aqui, tá vendo? Tem algumas questões aqui que ele tá botando aí da questão da AP2, tá? Aqui, ó, por exponencial, né? Questão de exponencial de novo, né? E transformação de base no logaritmo. Então, eu vou começar explicando lá as questões de exponencial e logaritmo, tá? E aí, quando eu for passando, né, por algumas coisas desse tipo aqui, eu venho aqui e já faço esse exercício, esse aqui. Esse aqui é bem fácil. Aí, e quando chegar em log, eu já venho com essa questão aqui, tá bom? Mas aí a gente vai pegar legal. Você está tranquilo exponencial logaritmo? Você já teve dúvida nisso? Porque geralmente o pessoal tem muita dúvida nisso, né? Nessa parte da matéria, né? Então, Não, eu tenho um pouquinho de dúvida mesmo. Aí tem que estudar um pouquinho mais, né? então vamos lá. Então, beleza. Então, vamos lá para a aula 11, funções exponenciais e logaritmos, tá? Vou passar por algumas coisas que a gente não precisa olhar, tá bom? E aí, aqui já tem um exemplo de função exponencial, né? Função exponencial é quando no expoente eu tenho uma função, né? Tipo x aqui, né? Então, por isso que se chama função exponencial, tá? Né? E essa função exponencial, né? Ele trata como a sempre positivo, tá? E sempre diferente de um, né? Porque um elevado a qualquer coisa dá um, né? Então acaba não virando uma equação, uma função exponencial, tá bom? Então, além de ser maior que zero, tá? Ele tem que ser diferente de um, beleza? E aí ele dá um exemplo aqui para fazer o gráfico, né? Aí, literalmente, tá? O gráfico da exponencial, você percebe que o gráfico dele sempre vai passar aqui no eixo y, tá? Que é esse eixo aqui. Tá sempre pelo 1, tá? Porque quando passa no eixo y, quer dizer que x é igual a zero. Concorda? E se x é igual a zero, né? Qualquer número elevado a zero dá 1. Então, todo gráfico que você for fazer, né, ele vai passar pelo 1 aqui no y, tá? E aí você só vai identificar se ele é crescente ou decrescente, tá? Nessa forma aqui, né? Depois eu vou explicar quando que você sabe se a função é crescente ou decrescente. Mas nesse caso aqui, por exemplo, né, você vê que o 2 elevado a x é uma função crescente, né? A cada número que você vai aumentando no eixo x, maior é o valor da imagem dele, que é o eixo y. Tá? Então, você tem uma função crescente sempre passando pelo 1. Beleza? Você repara que ele nunca... Você repara que ele nunca vem aqui para baixo, tá? Porque literalmente a gente está trabalhando com base sempre positiva, né? Então, mesmo se o x for... Boa noite, Raquel. Está explicando aqui exponencial logaritmo, tá? Boa noite. Boa noite.
Aí, como a gente está trabalhando com A sempre maior que zero, né? Então, né, nunca vai dar uma imagem negativa, tá bom? E mesmo se o x for em cima for negativo, né? Porque o x, o nosso domínio, ele é os reais, né? Eu posso usar qualquer número aqui em cima no expoente, tá? Mas se eu jogo um número negativo, não sei se vocês lembram, tipo 2 elevado a menos 3, né? Quando o expoente é negativo, né, você faz o inverso dele, né? E elevando ao expoente positivo, né? Tipo aqui é 2, né, sobre 1, certo? Então você faz o inverso dele, que é 1 sobre 2, tá? Elevado, né, a menos 3, quando você inverte, você vira a 3, né? Só que 1 elevado a 3 é o próprio 3, então o 1 elevado a 3 é o próprio 1, né? Desculpa. Aí você pode botar o 3 direto aqui, né, no denominador, que no numerador você não precisa botar elevado a 3 também, beleza? Aí você repara que isso daqui é um valor, né? É um valor positivo, tá? Pequeno, né? Mas positivo. Tá bom? Por isso que nenhum valor aqui embaixo, né? Não resulta, né? Independente do x que tu pegar, não resulta num valor negativo, ok? Beleza? Então, né? Vamos lá. Né? Aí ele meio que dá só para relembrar como é que é potência, né? Que é 5 ao cubo, aí é 5 três vezes, né? Não é 5 vezes 3, é 5 vezes 5 vezes 5, 125. Mesma coisa com fração, 2 terços ao quadrado, é 2 terços vezes 2 terços, né? Que aí você faz a conta, tá? Aí é o que eu falei do negativo, né? Acabei de falar, e por coincidência é o mesmo exemplo, tá? Então, 2 elevado a menos 3, né? Você inverte, fica 1 sobre 2 ao cubo, né? Então, né, aqui, ó, menos 2, você inverte, fica 5 sobre 2, 5 meios, tá? E aí o expoente, né, troca de sinal, ele fica positivo, tá? Aqui também é importante, tá, gente? É expoente fracionário, né? Peraí que tem gente no chat falando. Boa noite, Robson, tranquilo? Comecei ainda agora, tá? Não falei muita coisa ainda não, beleza? Expoente fracionário, tá, gente? A galera tá chegando aí. Né? Expoente fracionário, como é que a gente vai lembrar, tá? Eu vou fazer tanto já com fração transformar em raiz como ao contrário, tá? Você sempre tem que lembrar, né? Por exemplo, nesse daqui, né? 8 elevado a 2 terços, né? Tá? Você sempre tem que lembrar que o denominador, né, é o índice da raiz, tá? Deixa eu ligado aí. Tá, galera? Se quiser falar aí, é só tirar o mudo, tá? Foi. O denominador sempre é o índice da raiz, tá? Então, se aqui o denominador é 3, então é a raiz cúbica, né? E, né, o numerador, ele é o expoente da base, então é literalmente 8 ao quadrado, tá? E aí, né, 8 ao quadrado, né, é 8 vezes 8, né? Raiz cúbica tá de 64, tá bom? Raiz cúbica de 64, tá? É 4 vezes 4 vezes 4, né? Então, raiz cúbica de 64 é 4. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Beleza? E se você fizer ao contrário, né? É no mesmo estilo, né? Se você tiver, né? Aí, beleza, vai estar o 64, assim, né? Aí é o cubo aqui, né? Aí você meio que bota 64 como 8 ao quadrado, né? A raiz cúbica de 8 ao quadrado, né? E aí você faz o mesmo esquema, né? O expoente que está junto aqui com a base, ele fica no numerador, tá? E o índice da raiz, né, vai para o denominador. Tá? Beleza? Então, isso tem que estar também na mente de vocês, tá? Isso pode cair, né? Então, isso tem que estar no sangue de vocês. Vamos lá. Saindo daqui. Tá, gente? Domínio, como eu falei, domínio são os valores de x, né? E aí você repara que o domínio, né, você pode usar qualquer valor, né, no lugar do x, não tem problema nenhum. Tá? Então, é sempre os reais, ok? A imagem, né,
como a gente está trabalhando só com o ar maior que zero, né? Então ele sempre vai ser de zero a mais infinito, né? Então a imagem, que é o eixo y, ele sempre vai estar nos reais positivos, né? Do zero para cima, ok? Então é isso que ele botou aqui, tá? Eu só vou comentando, né? O que está escrito aqui, só para a gente, né, andar junto aqui. Tem algumas propriedades, tá? Lembrando de quando tem a mesma base, né? Multiplicação, você repete a base e soma os expoentes. Divisão com a mesma base, repete a base e diminui os expoentes, tá? Expoente de expoente, né? Você multiplica, né, os dois expoentes, tá? E quando tem dois números multiplicados elevado a um expoente, por exemplo, x, né? Você pode elevar aos dois valores, tá? Da base, beleza? Mesma coisa numa fração, né? Você pode colocar, elevar o x nos dois, tá? E, né, elevada negativa é o verso, né? Como a gente já viu, né? E aí aqui, né, já começa a fazer as propriedades, né? Que é, né, como eu falei no começo, que ele mandou já umas questões da AP2, né? Para revisar a AP2. Essa 1 e a 2 está fora do contexto de hoje, mas eu vou falar deles, tá? O 3, né? O 4 e o 5 são de hoje, tá? Então eu vou comentar também essa número 3, tá? E bem tranquilo aqui para a gente analisar, beleza? E olha só, reparem que quando está aqui 8 elevado a x igual a 0,25, né? Meu objetivo, tá, gente, em toda resolução, tá, de equação de função exponencial, né, é tentar formar a mesma base, né, para a gente conseguir fazer a questão, tá? E aqui você literalmente percebe que o 8, né, vocês sabem que é o quê? O 8 é 2 ao cubo, né? Vou até aumentar aqui o zoom, para melhorar. O 8, né, é 2 ao cubo, certo? E o 0,25, né, aqui você vai ter a jogada, né, de perceber que você tem que transformar ele numa fração, tá? Porque, na verdade, 0,25, né, você transforma em fração, fica 25 sobre 100, né? E 25 sobre 100 você pode simplificar, né, por 25, aí dá 1 sobre 4, tá? Você vai chegar nessa fraçãozinha aqui, e aí você repara que 1 sobre 4, né, é a mesma coisa que 1 sobre 2 ao quadrado, né? E aí, isso daqui é o inverso, lembra? E quando tem esse inverso, né, ele vira expoente negativo, né? Então, 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2, tá? Porque está o inverso, é 1 sobre 2 aqui. Então, é o inverso de 2, tá? Então, você transforma ele, né, em expoente negativo, tá? E aqui eu tenho expoente com expoente, né? Então, eu multiplico 3 vezes x, 3x, ok? Chegou nessa parte aqui, tá, gente? Igualou as bases, né? Então, se as bases são iguais, você iguala os expoentes, né? Porque eu tenho uma igualdade aqui. Se a base é igual, o em cima também tem que ser igual, tá? Então, fica 3x igual a menos 2, tá? Passo 3 dividido, x igual a menos 2 sobre 3, ok? Mesma coisa aqui, tá? Expoente com expoente eu multiplico. Aqui eu tenho uma distributiva, certo? O 4 ele vai multiplicar tanto m quanto 3, certo? Então, vai ficar 2, né, elevado a 4m mais 12, tá? E o 2 elevado a 5 terços já está tranquilo, não precisa fazer nada. Mesma base, né, igual, né, depois, tá? Vai ficar 4m mais 2 igual a 5 terços, né? Isolo m, né? Isso daqui vocês já estão tranquilos de fazer, né? A equação do primeiro grau. Se alguém tiver em dúvida nesse passo aqui, pode falar aí, tá? Sem problema nenhum, eu faço passo a passo. Mas eu acredito que isso daqui já esteja mais tranquilo, equação do primeiro grau, né? Passou um 12 para lá, pelo menos 12, né? E aí ele fez a operação aqui e achou o valor de m, tá? E aí ele vai falar um pouco do gráfico, né? No gráfico da função exponencial, como eu falei com vocês, né? No começo da aula, no gráfico da função do exponencial, né? O que corta o eixo y vai ser sempre 1, tá? Porque o que corta o eixo y é quando x é igual a zero, né? E toda vez, né? Todo valor elevado a zero dá 1, né? Então, literalmente, sempre vai passar pelo 1 em todos os gráficos exponenciais,
tá? Ah, eu esqueci de fazer essa questão aqui, né? Na verdade, essa questão e essas são as mesmas, né? Dessa daqui que a gente acabou de fazer, não é isso? Aqui só a diferença é o 8, para cá é o 4, tá? E aqui é 2m mais 3, aqui é 3m mais 5, mas é a mesma coisa, tá? Porque aqui, ó, quer fazer, tá, gente? 4 é 2 elevado a 2x, né? Beleza? Porque 4 é 2 ao quadrado, tá? E 0,25, né? 0,25 a gente já viu que é 25 sobre 100, que é 1/4, né? Então, na verdade, é 1/4, beleza? E aí, 1/4, né? Na verdade, é 2 ao quadrado aqui, tá? Beleza? Isso daqui vai virar um expoente negativo, como eu já falei com vocês, né? Quando está o inverso assim, né? Então, vai ficar 2 elevado a 2x igual, como boto o inverso aqui, né? Do negativo, né? 2 elevado a menos 2, tá? Mesma base igual a os expoentes. Então, fica 2x igual a menos 2, tá? E aí resulta em x igual a menos 1, como está no gabarito. Ok? Tá? Mesma coisa na segunda, tá? O 2 ele vai... Desculpa. O 2 ele vai fazer a distributiva aqui, né? Então, vai ficar tipo 3 elevado a 2n mais, né? 2 vezes 5, 10, tá? Igual, tá? 3 elevado a 4, 500, tá? E aí, né? Mesma base é igual a de cima e resolve a equação do primeiro grau, tá? Bem tranquilinho, beleza? Vou voltar lá para a matéria, tá? Tá, falamos sobre isso, né? Que é sempre, vai ser sempre passar pelo 1 no eixo y, tá? E quando você chamar de x igual a 1, né? Vai ser sempre o valor da base, né? Que todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? E é isso aqui importante, né? A gente saber, porque é o comportamento dessa função, né? Que quando o a ele for maior do que 1, tá? Essa função ela é crescente. E se ela for entre 0 e 1, tá? Ela é uma função decrescente, lembrando que a gente sempre está fazendo a função exponencial aqui, né? Com a sendo maior que 0, diferente de 1, né? Porque o a igual a 1 não faria sentido para a gente, porque 1 elevado a qualquer número é ele mesmo, né? Então viraria uma função, né? Literalmente constante, né? Então, você repara, né, com A maior que uma função crescente, sempre passando pelo 1, isso é importante, sempre vai passar pelo 1, tá? E a função decrescente, ela vem assim caindo, né, sempre passando pelo 1 também, tá? Beleza? Então, aqui no exercício, por exemplo, você repara que ele pedindo você para classificar essa função é crescente ou decrescente, né? Ele repara que aqui é crescente, porque o 5 é maior do que 1, tá? E 2 sobre 7 ele é menor do que 1, então ele é decrescente, tá bom? Beleza. Vocês reparam que nenhum deles o gráfico tem que ir para baixo, né? Porque não tem, né, imagem negativa, tá bom? Aqui ele vai explicando, né, algumas coisas do gráfico, tá? Você repara aqui, né, que quanto maior o valor da base, mais ele fecha, né? Porque o valor aumenta mais rápido, né? Então, tipo, o 2 elevado a x, ele tem uma curvatura aqui mais aberta, né? O 10 elevado a x, quanto maior o número, mais fechado vai ficando, né? Porque ele cresce mais rápido, tá bom? Ele pede aqui para esboçar o gráfico de 5 elevado a x, né? E aí você tá 5 elevado a 0 dá 1, né? Então ele vai passar pelo 1. E aí ele faz o x igual a 1, né? Que aí dá o 5, né? Então ele faz um 1 ligado no 5, tá? No 5 aqui. Não tá muito legal isso aqui não, mas é 1 ligado no 5, tá? Cortando aqui, tá? E a função, né, crescente, tá? Daquele jeito, tá bom? Aqui ele pede, né, número 1, pedir para classificar em crescente ou decrescente, a gente já explicou, né, o 3 aqui é maior que 1 é crescente e 2 sobre 5 é decrescente, tá? Pedindo para construir o gráfico dele, tá, gente? E aí literalmente, vai passar pelo 1,
você faz aqui, ó, você vai passar pelo 1, tá? E você faz x igual a 1 dá 3, né? Então, 1 no 3. E aí você faz a função crescente, que é assim, tá? O outro já é o contrário, né? É decrescente, passando pelo 1. Aí você faz x igual a 1, tá? Dá 2 quintos, né? Então, 1, 2 quintos, tá vendo que é antes de completar o 1 de novo, tá vendo? É menor que 1, então já fica bem próximo aqui, tá? É, tá, isso daqui ele só está explicando que quando você pega a base, né, o a, e você pega uma função exponencial com o inverso dele, né, 1 sobre a, eles são simétricos, né, eles são literalmente, né, ó, vem crescente e decrescente, eles são literalmente iguais, mas só que um, um é crescente e outro é decrescente. Tá? E só isso que ele quis dizer, tá? O Constante de olho ele vai contar uma história aqui, né? Isso aí para a gente não importa, né? Quem quiser ler depois, tá? É só questão de história, né? Mas isso é importante a gente saber que a gente vai, né, literalmente falar sobre o Ezinho, tá? Que na base tá bom? E aí repara que a função, né, ele também passa pelo 1, tá? Porque, gente, o E é um número, né? É esse número aqui, 2,718, tá? Então, ele é crescente também, né? Então, ele é maior que 1, tá? Você repara que quando é 1, né, ele bate aqui no 2,7, né? Vamos arredondar aqui, tá? 2,7, né? O 1 vai no 2,7, né? Então, essa é a função do exponencial de x, tá? E aí, agora a gente começa a entrar em logaritmo, né? O exponencial é mais tranquilo, o logaritmo tem algumas coisas que a gente tem que ficar bem esperto, né? Primeiro, tá, gente? Logaritmo de b na base a, tá vendo? Esse azinho aqui, né, na base, tá? B é chamado de logaritmando e a é a base. E x seria o logaritmo, né, que é o valor dele, tá? Eu sempre me enrolo com os nomes, tá, gente? Mas o importante é a gente saber fazer, né? Na prova não vai perguntar sobre nome, não. Vai perguntar só como calcular, né? E aí você repara aqui, né, que é importante a gente saber o domínio, tá? Por quê? Esse A aqui e o B, tá? Os dois têm que ser positivos. Os dois têm que ser maior que zero, tá? Não pode ser zero também, não. Os dois têm que ser maior que zero, tá? E, além disso, a base, ela também é diferente de um, tá? Então, as duas coisas que você tem que lembrar, tá? A base, ela tem que ser maior do que zero e diferente de um. E o B tem que ser só maior que zero, tá bom? Isso é importante a gente saber. Caso ele pergunte qual é o domínio do logaritmo, a gente tem que analisar sobre essas questões, tá? E isso daqui, né, gente, é a propriedade fundamental do logaritmo, né? Você vai pegar sempre a base e vai elevar, né, ao valor do logaritmo, né? Então, tipo, ó, a elevado a x está igual, né, ao logaritmando, que é o b. Tá? Isso daqui, né, é a regra geral, né, de todo logaritmo, que no final a gente acaba chegando nele para resolver, tá? Então, isso daqui é importantíssimo. Pega, né, a base, eleva ao logaritmo, né? Então, a elevado a x igual, né, ao logaritmando, que é o b. Beleza? E aí ele já dá um exemplo aqui embaixo, tipo 2 elevado a, cadê? Log de 8 na base 2, tá? Então, o que você vai fazer? Vai pegar a base, vai levar ao logaritmo, né, que é 3, então vai ficar, aqui ele já fez, né, o resultado, né? Então vai ficar, porque aqui não tem x, né? Já entendi. Desculpa, aqui deveria ser x, tá? Que aqui ele já tem o resultado, né? Então, o que que acontece? Vai ficar 2 elevado a x, né? Aqui é 2 elevado a x, igual, né, ao logaritmo, é isso? Que é 8. Aí, né, você resolve como exponencial, que nem a gente viu no outro, que é 2 ao cubo, né? Então, x igual a 3, tá? Então, você acaba... Tanto que a gente tem que falar primeiro de função exponencial, para depois falar de logaritmo, porque o resultado final a gente usa uma propriedade,
né, do exponencial, tá? E aí ele faz de novo a definição, ó. A tem que ser maior do que zero, né? Então, reais positivos, excluindo zero, e o A tem que ser diferente de 1, né? Então, é a mesma coisa aqui, tá? O domínio, né, como eu falei com vocês, né, eles têm, a imagem é os reais, tá? Pode ser, o resultado pode ser qualquer um, tá? Pode ser positivo, negativo, zero, o resultado não tem problema nenhum, tá? Mas o domínio, né, ele literalmente tem que ser os reais positivos, tá? E se tiver x aqui na base, além disso, ele tem que ser diferente de 1, o valor aqui. Aí depende da equação que vier aqui embaixo, tá? Por exemplo, aqui já está o 3, então está tranquilo. A base aqui ele já é maior do que zero, diferente de 1, então a gente não precisa analisar ele. Mas o valor aqui do logaritmando, tá? Ele tem que ser maior do que zero, tá? Então, por isso que o domínio é os reais positivos, ok? Tá, aqui ele fala um pouco, né, sobre a questão da função inversa, tá? E aí você repara, né, que você pega o logaritmo aqui, por exemplo, né, e você transforma ele aqui na regra geral aqui do logaritmo, né? E aí você depois você consegue fazer, né, como o inverso, né, desse logaritmo aqui, né, é a mesma base, né? Você só literalmente vai trocar, né, o logaritmando pelo x, tá? Porque fica a elevado a x aqui. Então, o inverso vai ser o logaritmo da base a de x, ok? Isso no inverso, mas nunca vi ninguém colocando literalmente questão sobre função inversa de logaritmo, não, tá? Aqui ele, né, faz, né, literalmente simétricos, né? Ele fala aqui que são simétricos, né? Olha aqui, y igual a 2x, 2 elevado a x, tá? E y igual a log de 2, log de x na base 2, tá? É literalmente simétrico, ok? Tá, aqui também e não cai muito isso daqui não, né? Mas é a mesma coisa, tá? Corta o eixo x, o eixo... Aí aqui, na verdade, é o contrário, né? Quando você pega a inversa, né? O que corta literalmente o eixo x, né? Na verdade, é o ponto x igual a 1, né? Isso eu vou botar no gráfico aqui, tá? Nos gráficos aqui, que isso daqui que mais importa, tá? O gráfico da função logarítmica, né? Ela é crescente quando a é maior do que 1, né? Então, a base, né? Que é importante numa função logarítmica, tá? E ela é decrescente, tá? Quando ela estiver entre 0 e 1, tá? Então, você repara que ela sempre vai passar aqui pelo 1, tá ok? Isso é o que a gente falou aqui antes, né? Onde ela corta o eixo x, tá? Que ela sempre corta no ponto 1, 0, né? Porque você repara que quando você joga o x igual a 1, né? Eu não cheguei a explicar isso aqui direito, mas quando você bota x igual a 1 aqui num logaritmo, né? Você repara que o log de 1, né, em qualquer base, ele dá igual a zero, tá? Por quê? Porque todo número elevado a zero dá 1, né? Esse resultado aqui. Por exemplo, aqui eu chamo de x, tá? Toda vez que o logaritmo for 1, vai dar zero, tá? Por isso que você já denomina que sempre vai passar pelo 1 no eixo x no logaritmo, né? Porque você repara, se fosse x aqui, ó, k elevado a x, tá? Igual, né, a 1, né, que é o logaritmando. Mas você repara que para dar 1 aqui, né, eu sei que, independente do a, tá? A elevado a x, né, é igual a 1. Para ser 1, tem que estar elevado a zero. Então, é a elevado a zero. Qualquer número elevado a zero dá 1. Eu boto a elevado a zero para ficar a mesma base, tá? Então, x igual a zero. Tá bom? Então, x igual a zero. Então, em todo gráfico de função logarítmica, né, ela vai passar pelo 1 no eixo x, tá bom? Beleza? Então, você repara aqui, né? Você repara que ela é crescente, né? Então, ela vem de baixo, né, e cresce, e função decrescente, ela vem de cima e vem decaindo,
ok? Beleza? Você repara que o gráfico ele não passa o eixo Y, aqui não vem para cá, porque ele não admite, né, domínio negativo, né, do zero para a esquerda. Então, você nunca vai ver o gráfico do logaritmo cortando o eixo Y para lá, né, ou cortando aqui para baixo, porque senão o domínio seria negativo, não pode, tá bom? Isso quando o x tá literalmente sozinho, tá, gente? Mas isso daqui é literalmente o que a gente acabou de falar, tá? A função logarítmica não está definida no negativo, tá? No menos infinito até zero, né? Beleza? E aqui também é o intervalo que a função assume valores negativos, né? Quando o a for maior do que 1, o negativo sempre vai ser entre 0 e 1, né? Então, aqui entre 0 e 1, né? Tá vendo? Entre 0 e 1 são os valores negativos, tá? E para quando o a maior do que 0, menor do que 1, né? É negativo de 1 para frente, 1 mais infinito, tá? Então, aqui fica negativo de 1 para frente, tá bom? Isso aí são coisinhas que vocês vão ter que gravar, né? Porque, entender, né? Os valores, né? Para a gente poder, caso tenha que marcar qual é o gráfico certo na prova, já que a prova de vocês é marcar, né? Então, vocês só olham o gráfico e vão identificar. Vocês não vão ter que, tipo, constrói o gráfico, entendeu? Vocês vão ter literalmente que identificar qual gráfico que é o certo. Isso pode cair, tá? E aí, você sabendo esse comportamento aqui, você consegue acertar, né? Porque geralmente, se vier uma questão dessa, vai vir, por exemplo, numa função crescente, vai vir algumas assim, decrescentes. Então, você já anula elas e foca só na crescente, tá? Beleza? Tá aqui, né? Ele tá só mostrando quanto maior a base, mais próximo dos eixos ele tá bom? Então, você repara aqui, né, que log de x na base 2 ele tem uma amplitude maior, né, e depois, cada vez que você vai aumentando a base, ele vai chegando mais perto do eixo, tá? Propriedade de função logarítmica, isso é muito importante, né, eu já acabei de falar, que quando tem um logaritmo 1, né, independente da base, dá zero, tá? Logaritmo com a base igual ao logaritmando sempre dá 1, né, porque a base elevada a 1 vai dar logaritmando, então sempre vai dar 1, tá? E se tiver uma igualdade aqui, tá, de log, né, se é com a mesma base, né, obrigatoriamente, né, o logaritmando tem que ser igual, ok? Uma das propriedades, tá? Essas propriedades operatórias que são mais importantes, isso aqui tem que estar na mente, assim, para poder fazer qualquer tipo de questão de logaritmo, tá? Multiplicação aqui no logaritmando, né, você pode separar em dois, né, sempre com a mesma base somando. Quando é uma divisão, né, você diminui, tá? Então, multiplicação você abre somando, divisão você abre diminuindo, tá? Se eu tenho um expoente aqui no logaritmando, eu posso jogar ele para frente. Isso daqui a gente usa para caramba, tá? Joga o R para frente, tá bom? E aí, para transformar base, tá, gente? Para transformar em base, aqui, essa última propriedade é muito utilizada, né? De tipo de mudar de base, tá? Como é que você muda de base, né? E aí eu já vou explicando, olhando aqui já o determinado valor, tá? Então, se mudar de base, né? Você vai transformar aqui, você vai colocar a base que você quer, né? Tipo aqui, eu quero para a base 4, tá? Ele tá o logaritmo 15 na base 2, né? Então, se eu quero transformar, né, em base 4, né, eu boto em fração os dois na base 4 e jogo em cima, fica o logaritmando, tá? E embaixo vai ficar a base antiga, tá? Aí você consegue transformar ele numa base de logaritmo, né, com base 4 aqui, por exemplo. E é isso que está escrito aqui, ó. Você bota numa base, né, que você quer transformar e em cima vai ficar, o logaritmando vai ficar aqui em cima e a base vai ficar aqui embaixo, tá? Lembrando que quando não tem nada embaixo é base 10, tá? É isso que ele quis mostrar aqui, tá? A base decimal, né? Ele é literalmente, não precisa colocar nada, se tiver só log é base decimal, tá? Vocês têm que saber isso também, beleza?
Tá? E aí escreve isso aqui de novo, tá? E aí é aquele tipo de questão que eu falei com vocês, tá? Que pode cair na prova, uma questão desse tipo, né? Vários gráficos e ele perguntar, esse log aqui, né? Qual desses aqui representa melhor o gráfico, né? Aí você repara que aqui como a base, né, está entre 0 e 1, né? A base está entre 0 e 1, ele é uma função decrescente, lembra? E uma função decrescente desse tipo aqui, não é isso? Que ele vai aumentando o x e ele vai descendo. Lembrando que ele tem que passar pelo 1, né? Então, tipo, você elimina aqui já, né? Você elimina, deixa eu ver, elimina esse aqui também, né? Aí você vai lembrar, né, que a função decrescente é desse jeito aqui, né? Porque esse daqui é crescente, né? Ainda botou uma linha aqui no sobre 2, nada a ver. Esse daqui também é crescente, tá? Então, só sobrou essa primeira aqui, beleza? Agora, na 2 aqui, o gráfico mostra o comportamento de uma função logarítmica na base A. Então, o valor de A né? Então, ele está perguntando qual é o valor de A, né? E aí, gente, aqui a gente consegue ver, né, que é uma função, né, decrescente, certo? Está caindo. Então, eu sei que o valor ali de A, ele é entre 0 e 1, né? Entre 0 e 1. E eu não preciso fazer nem a conta, né? Porque aqui eu já sei que é meio, tá? Literalmente. Tá? É decrescente. Decrescente é o quê? A base tem que ser entre 0 e 1. Opa, né? 1 sobre 2. Tá? Não pode ser negativo. A base não pode ser negativa. E esses outros aqui, né? Literalmente está fora, né? O A também não pode, a base também não pode ser 1. Lembrando disso. Então já eliminaria a letra C e a letra E. Ficaria só os outros três, e como é decrescente, eu mato. Tem que ficar entre 0 e 1. Tá? E aí ele pede aqui para esboçar o gráfico desse, né? A gente já olha lá, né? Como 3 aqui, né? Ele é maior do que 1, né? Então é crescente, tá? E como 2 quintos ele está entre 0 e 1, então é decrescente, sempre passando pelo 1, né? Fixando isso, ok? Aqui ele vai falar um pouco sobre o logaritmo neperiano, né? Neperiano, gente, tá? Aí eu pulo esse negócio de história, né? O logaritmo neperiano, na verdade, é um log, né, com base com Ezinho, né? Que é aquela constante de Euler, tá? Então, que vem literalmente, como fala logaritmo neperiano, né? Ele vem ln, tá? Então, toda vez que vier ln, tá? É literalmente o logaritmo com base, né? Com a constante de Euler, tá? E aí, o que que acontece? Isso daqui é muito importante, muita gente não entende isso, tá? Porque o que que acontece aqui, tá? ln de e elevado a x. Você repara que eu, pela propriedade do logaritmo, posso jogar o x para frente, né? Então, fica x ln de e, assim, igual a x, tá? Igual a x, né? Porque vai vir o resultado, tá? Por que que isso é igual a x, né? ln de e, ó, lembrando que o ln tem a base, né, com ezinho, né? Então, lembrando que a base igual ao logaritmano, né, dá 1. Isso aqui é 1. Então, fica só x, tá? Isso aqui é importante, né, a gente lembrar disso, tá bom? Para a gente não dar mole nisso daqui, tá? Isso a gente vai fazer de vez em quando e vocês vão ver o exercício aqui na matéria, tá? Bem, daqui a 5 minutos a gente vai cair, mas a gente volta, tá? Para terminar, né, porque faltam 7 páginas aqui e ainda vou falar dessas primeiras questões aqui, mas é rápido, tá? Tá, é isso que eu falei ainda agora, tá vendo? Né? O ln de é igual a 1, tá? Aqui ele faz algumas propriedades, tá? Que é a mesma coisa, tá? Se estiver somando, está multiplicando aqui, né? Mesma base na fração você diminui, né? Se tiver dois expoentes, você multiplica, tá? Multiplicando aqui você separa, né? Com soma, dividindo você diminui, tá? O expoente de cima você joga para frente. Mesma coisa, tá? Mesma coisa, tá bom? E aí a gente vai fazer, acho que essas aqui são as últimas atividades, se não me engano, é isso mesmo. Depois vem aplicações. Essas aplicações, tá, gente? A gente não cai para vocês. A gente nem
E analisa isso daqui, tá? Nunca vi caindo isso aqui para vocês, então. Realmente é literalmente só essas questões mesmo de logaritmo, tá? Primeiro aqui, né, escreva ln de x na base decimal, né? Então, para transformar na base 10. Tá? Lembrando que para transformar em base faz aquele jeito, né, que a gente já fez lá atrás. Então, por exemplo, ln de x, né? ln de x é a mesma coisa que log de x na base é. Tá? E isso tem que ser igual, como eu quero na base 10, né? Então vai ficar log de 10, log de 10. E o x aqui, que é o logaritmano, vem para cima. E a base, que é o constante de Euler, vem para baixo. Tá? Tiro 10, né? Porque o 10 não precisa ser colocado, lembrando, né? Como não coloca nada, é o 10. Tá? Log de x aqui, tá? O log aqui, né, de E, né, que ele já bota, né, existe já um valor fixo para ele, tá? 0,43, isso já é fixado, tá? Então, se cair alguma coisa desse tipo, vocês já sabem que é esse valor aqui, tá bom? E aí, ele literalmente transforma aqui, né? Literalmente 1 sobre 0,43, que dá a mesma coisa que 2,3 log de x, tá? Então, ln de x, né? A mesma coisa que 2,3 log de x na base 10, tá? Então, toda vez que você quiser fazer alguma coisa nesse tipo, né, você sempre vai resolver com essa determinação. E o mais importante dessa número 1, na verdade, é saber esse resultado, tá, gente? Como eu transformo, né? Como eu tenho, né, o ln de x na base 10, né? Porque às vezes a questão literalmente fica na base 10 e a gente precisa, né? Porque, tipo, exemplo, né, número 2. Sabendo que log de 7 é igual a 0,85, determine ln de 7. Aí você usando aquela fórmula, você sai rápido, né? Porque aí você usa, né, essa expressão que a gente viu aqui no número 1, tá? E aí, né, o ln de 7 que ele quer, né, ln de 7 é igual a 2,3 vezes log de 7, né, que é o mesmo x daqui, é o mesmo x daqui. Só que log de 7 tem valor, né, que é 0,85. Então, você substitui aqui, fica 2,3 vezes 0,85, multiplica, né? E dá o resultado do ln de 7. Então, você usa essa expressãozinha aqui sempre para resolver. Ok? Né? A mesma coisa na número 3, né? Agora eu tenho o valor do ln e eu quero determinar o log dele. Tá? Mas usa a mesma fórmula, tá? A mesma fórmula. Cadê? A mesma fórmula, só que agora eu quero achar, né? Literalmente o log, né? Então, eu tenho, ele isolou o log, né? Jogou 2,3 para o denominador, tá? Isso que ele fez, beleza? E aí, no lugar do x, ele botou, né, 0,08, que é o que ele quer, né? E ln de 0,08, que ele já tem um valor, que é menos 2,5, tá? Menos 2,5 sobre 2,3, eu divide, né, para menos 1,09. Lembrando que para fazer divisão assim com vírgula, se tem a mesma casa decimal, é só tirar a vírgula, né? Se vocês sabem disso, ó, tem uma casa aqui, tem uma casa aqui. Então, beleza. Tira a vírgula e faz 25, né? 25 dividido por 23. Tá? E aí você vai conseguir achar 1,09 e é menos porque aqui em cima é menos, né? Tá bom? Beleza? Se a gente comentar isso aqui, que às vezes a pessoa tem dificuldade em divisão com vírgula. Tá? Então, se você tiver a mesma quantidade de casas decimais, né? Você consegue fazer tranquilamente. Gente, vai cair, tá? Espero vocês daqui a pouco, beleza? Um abraço.